Fala, Leão! Nesse vídeo eu vou te mostrar uma única ferramenta que é possível você aplicar hoje mesmo e vai fazer com que você consiga aumentar os seus ganhos significativamente no serviço de reparo que você vende. É isso daí. Ou seja, sem aumentar a quantidade de clientes, você vai conseguir aplicar o que eu vou te falar hoje e ter mais resultado. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e eu ajudo você, eletricista independente, a se tornar um eletricista classe A e ter cliente todas as semanas. O fato é o seguinte, quando a gente olha e vê dentro do Google, por exemplo, eu fiz uma pesquisa no Google recentemente e eu vi a seguinte resposta. Primeiro, pesquisei. Qual é o salário do eletricista autônomo? Primeiro que eu não gosto de chamar você de autônomo porque o autônomo é visto pela sociedade como o cara que faz bico e você não é esse cara. Mas tudo bem, o Google ainda não sabe que você é um eletricista independente. E aí eu coloquei, qual é o salário de um eletricista autônomo? E aí estava lá, R$ 1.930. Afinal, não é possível, porque um profissional que está criando uma empresa, ter um resultado somente de R$ 1.900, R$ 2.000 é muito pouco. Concorda comigo? Aliás, não é que é muito pouco, não é justo. Não é justo. Só que aí isso ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando, mas será que isso é verdade? Será que isso aí está acontecendo mesmo? E aí, dentro das nossas aulas da Jornada Eletricista Independente, talvez você conheça, talvez não, tá tudo bem, eu pergunto para os eletricistas alguns detalhes e aí eu descobri o seguinte aqui, ó. Eu descobri, por exemplo, que, em média, os eletricistas independentes, eles fazem cerca de 15 serviços de reparos por mês. Então, em média, 15, 20, às vezes é 25, né? Então, 15 reparos por mês. E o problema é que a maioria dos serviços que os eletricistas falam para mim que pega são serviços de reparos. Não é a maioria serviços grandes. Depende muito do momento e da jornada, do momento que você está. Mas tudo bem, 15 serviços de reparos. Esses 15 serviços de reparos, normalmente cada serviço de reparo é vendido em média, tá? Por R$ 120. Então tem pessoas que cobram no reparo, em média, 120, 150, 90, tirando a média global, cerca de R$ 120 por reparo. Então isso aqui, ó, é por reparo. Quando a gente pega, por exemplo, e analisa essa métrica dentro de um intervalo de um mês, e aí eu vou calcular aqui junto com você. Eu vou pegar minha calculadora aqui, ó, e vou colocar 15 serviços de reparos vezes R$ 120, R$ 1.800. Então isso aqui está dando em torno de 1.800, 1.900, então vai dar em média, sei lá, algo em torno de R$ 1.800. Quando você vende por 150, isso aqui aumenta para uns 2.000. Quando você faz 20 reparos, também varia, mas não foge muito disso. Por isso que lá no Google, se você fizer isso, não saia do vídeo agora, mas se você fizer essa pesquisa, você vai entender que lá no Google está escrito de 1.900 e pouco até 2.500 e alguma coisa. É isso que você recebe hoje como eletricista independente? Bom, tá errado. Então eu quero te mostrar aqui uma forma de você aumentar imediatamente esse seu resultado, tudo bem? E fazendo isso de maneira acertada, correta e para mudar o jogo, beleza? Bom, o que eu vou falar para você aqui agora é uma das 4 ferramentas que eu ensino dentro da Jornada Eletricista Independente. O que é de fato? É a venda de material. Venda de material agregado ao serviço de reparo. Tudo bem? Imagina o seguinte, olha só. O que a gente consegue observar tradicionalmente é que dentro de um serviço de reparo, a gente tem ali, sei lá, o custo de R$ 120, R$ 150 o serviço que você cobra. Muitas vezes, quando a gente analisa quais são a quantidade de material que é comprado para conseguir realizar aqueles reparos, então o seu cliente compra os materiais, na maioria das vezes, esse valor ele é cerca de 3 vezes o serviço de reparo. Então, voltando à minha folha aqui, ó, eu quero dizer o seguinte, isso aqui é o serviço, é o quanto você cobra do seu cliente, né? Só que a parte material, normalmente, se a gente olhar de uma forma genérica, né, e tirando a média mesmo dos serviços realizados, normalmente o material ele é 3 vezes o valor do serviço. Então, num serviço de reparo de R$ 120, R$ 360
é investido pelo cliente, em média, para a compra de materiais, cabos elétricos, tomadas, disjuntores e assim por diante. Tomando isso como base, eu quero te mostrar uma oportunidade que talvez você não esteja enxergando, tá? A oportunidade é você realmente ser dono aqui dessa venda de material. E eu sei que muitas vezes você fica com receio de fazer isso, mas eu quero te mostrar a oportunidade que está por trás dessa técnica, dessa metodologia aqui. E você vai tomar a decisão ou não de fazer depois, mas a decisão inteligente é fazer. A primeira coisa que eu quero que você entenda, você pode ter dentro do seu porta-malas um kit de materiais padrão que você sabe que seu cliente compra, ou que você normalmente presta esse serviço e tem que usar nos seus reparos. Por exemplo, um disjuntor de 20 amperes, 15 amperes, um interruptor simples, interruptor paralelo, uma tomada de 3 pinos, um DR, um DPS, alguns itens tradicionais como esse. Eu vou te mostrar um item, uma forma de fazer com um item e você pode replicar para todos os itens que você decidir ter no seu porta-malas, tá? Mas vamos imaginar que você pega um rolo de cabos, aqui, eu vou fazer com um rolo de cabo mesmo, né, de 2,5 milímetros quadrados, ok? Vamos supor que você comprou esse rolo de cabo de 2,5 milímetros quadrados, 100 metros de cabo, você comprou ele, né, de 100 metros, por, sei lá, vou pôr aqui, R$190. Foi o preço que você pagou nesse cabo, tá? Só que aí você fez essa aquisição e deixou ele no porta-malas do seu carro. Quando você vai no seu cliente para fazer um serviço de reparo, você normalmente vai ter que fazer a aquisição de cabos elétricos. Mas quem faz isso é o seu cliente. Muitas vezes você pega na mão do seu cliente e fala para ele, não, eu vou com você lá fazer a compra dos materiais. Então, a partir de agora você vai fazer diferente. Mas antes de falar como você vai fazer, você comprou um rolo de cabo de 100 metros por R$190. Só que o seu cliente, quando ele vai fazer um pequeno reparo, ele não compra 100 metros de cabo. Ele compra fracionado por metro. Lá na casa de materiais elétricos, na casa de material de construção. Ele compra lá 15 metros de cabo, 10 metros de cabos para fazer aquela intervenção que você foi lá realizar, correto? Vamos supor que lá na casa de materiais elétricos ele pague ali, sei lá, R$4 o metro do cabo, tudo bem? Mas você vai chegar para ele a hora que você estiver fazendo a inspeção para realizar o reparo, você vai falar, olha, não precisa comprar esses materiais que eu tenho aqui no meu porta-mala. Ao invés de você comprar por R$4, eu te vendo aqui por R$3,50 o metro do cabo. E tá tudo tranquilo, você economiza e eu consigo trabalhar com os meus materiais e a gente vai fazer isso de maneira mais rápida ainda. Então você vai, por exemplo, dentro de um mês você consegue, na maioria das vezes, trabalhar com um rolo de cabo ali de 1,5, 2,5, só para pequenos reparos. Não é verdade? Comenta aqui para mim ver se acontece ou não com você. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar esses mesmos 100 metros de cabos aqui e vai vender esses 100 metros de cabos para o seu cliente por R$3,50, você tem um potencial de venda aqui para gerar R$350 de venda desse condutor, desses cabos. Se eu pegar aqui, ó, R$350 e subtrair dos 190, quanto que nós teríamos aqui, ó? Então nós teríamos, por exemplo, se fosse 200 seria 150, R$160 de ganho, né? De ganho. Nessa brincadeira aqui, ó, você teria R$160 sendo gerado de resultado só com um rolo de 2,5 milímetros quadrados. Agora imagina o rolo de 2,5, o rolo de 1,5. Aí você vai ter, por exemplo, a porcentagem que você vai colocar em cima dos interruptores e tomadas. Então, numa brincadeira como essa aqui, quando a gente analisa o potencial de ganho que você vai ter, quando você se torna responsável pela venda de material dos reparos que você executa, você começa a observar assim, para materiais como disjuntor, tomada, interruptor, eu posso colocar no mínimo 20%, 30% do valor para que eu consiga ganhar quando eu vendo para o meu cliente. Ponto, começa aí, né? Lá no seu distribuidor, na casa de materiais elétricos, de materiais de construção, você pode fazer uma parceria, onde nessa parceria você fala para ele, olha, se eu comprar direto com você aqui, você consegue me dar uma condição melhor? Ele vai te dar 15%, 20% de desconto ali na aquisição dos materiais. Você pode repassar simplesmente esse desconto como um lucro para você, ou seja, você compra com 20% de desconto e aí você vende para o seu cliente como preço de balcão. Ou se você quiser ir além, você pode colocar 15%, 20% de margem em cima para você aumentar esse resultado. Nesse momento que você está iniciando, você ainda é MEI e ainda não está fazendo
100% das emissões de nota fiscal e assim por diante, você pode trabalhar dessa forma. Depois, quando você entrar para um outro jogo, vender serviços grandes, tiver que colocar material dentro, aí o jogo muda porque eu tenho que emitir nota fiscal da venda de material com certeza absoluta. Porque aí eu tenho 8, 6, depende muito do tipo de material, mas eu vou ter uma porcentagem que eu vou ter que pagar de imposto em cima daquela venda do material, tudo bem? Mas nesse momento, eu quero que você tenha resultado. Ficar ganhando R$2.000 por mês não vale a pena. Então se você ganha R$160 no cabo de 2,5 milímetros quadrados, se você ganha, por exemplo, mais R$100 no cabo de 1,5, se você está ganhando em cada interruptor 20%, 30%, 40% em cima do interruptor, do disjuntor, você vai com certeza absoluta dobrar esse seu resultado por mês aí. Só que tem um detalhe que você precisa entender, para você não pegar e parar na primeira tentativa. O fato é o seguinte, ó, isso aqui é muito mais importante do que tudo que eu falei até agora. Você tem que entender que o jogo funciona assim, ó. Eu faço, por exemplo, 20 serviços de reparos, ok? Só que desses 20 serviços de reparos eu vou oferecer para o meu cliente para ele comprar o material comigo. Mas não vão ser todos que vão comprar. 10, por exemplo, vão topar comprar o material comigo, ok? Desses 10 aqui, então, nesse funil, nesses 10 é que eu vou ganhar o material em si. Então, se eu faço 20 serviços de reparos aqui, ó, por exemplo, a R$120, esses 20 serviços de reparos, então eu estou falando aqui de R$2.400 em média, R$2.400 em média de serviço, eu tenho mais ou menos R$1.200 de serviço, não é material isso aqui, tá? De serviço, que eu vou ter a possibilidade de entregar junto com o material. Sabendo que o material, em média, é 3 vezes o valor do serviço, multiplicar isso aqui por 3, de material para vender 1.200 aqui, ou seja, esses 10, o que é que eu teria? Eu teria cerca de R$3.600 de material empregado nessas instalações. Se eu ganhar, que é o mínimo necessário e que dá para fazer, se eu ganhar pelo menos aqui, ó, 30%, vou pôr aqui, ó, vezes 0,3. Se eu pegar pelo menos 30% desse valor aqui, eu vou ter o quê? Uns R$1.000 aí, uns R$900, quer ver? Ó, vamos pegar aqui, ó, fazer o cálculo para vocês, ó. 3.600 vezes 0,3, R$1.080, R$1.080 de resultado só com essa técnica da venda de material. Só que tem um detalhe importante. Essa é uma técnica que eu ensino lá na Jornada Eletricista Independente. A gente tem um e-book aqui na Sala da Elétrica, que é onde a gente detalha exatamente como você tem que fazer, como que é a sua argumentação, como é que você vai fazer de fato para conseguir fazer com que o seu cliente seja convencido de comprar com você os materiais, ok? Esse e-book é gratuito, mas esse e-book não tem somente a técnica da venda de material, são 4 ferramentas. Lá eu falo sobre o potencial que você tem com o Google Meu Negócio, com a parte de com a parte de vendas de materiais. Você também vai entender lá dentro como é que você faz a técnica da inspeção gratuita e a venda de um serviço para um ex-cliente. Se você unir esses 4 pontos nesse momento, sem aumentar a quantidade de clientes que você recebe hoje, você vai pelo menos dobrar ou triplicar o que você ganha hoje. Isso é o que eu vejo acontecer, claro, se você aplicar as 4 ferramentas. Aplicando sua primeira ferramenta, você já vai aumentar uns 40% do seu resultado mensal, tudo bem? Então eu tenho uma coisa para te falar que é o seguinte: se você entendeu que isso é uma oportunidade e que você tem que dar o seu próximo passo, o link está na descrição. É só você clicar e baixar esse material gratuito, que eu não sei até quando vai ficar disponível, porque a gente coloca ele somente para a Jornada Eletricista Independente, mas eu abri uma exceção aqui, ó. Estou colocando na descrição esse conteúdo para você baixar agora. Mas você tem que fazer isso aí, tá? Clica no link e baixa agora esse material exclusivo para você. Vai lá!